vai conversar agora, direto da Itália, com o Zé Maria, que é ex-jogador de futebol. Ele que também é um medalhista da década de 90, mais um medalhista, que vai conversar um pouco com a gente e fazer uma avaliação sobre como é que está o desempenho hoje, por exemplo, da seleção nas Olimpíadas. Zé Maria, eu queria agradecer demais a sua gentileza de atender o nosso convite, lhe desejar um ótimo dia e já perguntar que horas aí na Itália. Bom dia para vocês. Obrigado pelo convite, prazer estar falando com vocês também. Mas hoje eu estou no Brasil hoje. Hoje está no Brasil, estou em São Paulo. Estou em São Paulo. Pronto, mas é porque então, você mora lá, né, na Itália? Isso, moro lá desde quando eu fui para a Itália em 96, eu rodei um pouco o mundo, mas morando sempre na Itália, com a base fixa na Itália, né? Vamos falar da medalha, Zé, de 96, não é? Como é que foi naquela época e quais são as diferenças que você analisa de desempenho? É certo que a gente está vivendo uma situação bem atípica, né, de pandemia, mas você vê muitas diferenças daquela época para agora? Olha, a diferença a Olimpíada é sempre uma coisa muito particular, né? Quando você vai jogar, diferente de uma Copa do Mundo, de uma Copa América, falando somente, exclusivamente de futebol, são situações bem diferentes. Você está num ambiente olímpico com todas as modalidades do esporte juntas, com os melhores no mundo, isso é muito gostoso. Quando você está só numa Copa do Mundo ou Copa América, são só jogadores de futebol. E a diferença daquela de 96 que eu joguei e essa de hoje, o público é maior delas, né? Porque é muito diferente você jogar, a pressão é muito maior. Hoje, infelizmente, pela pandemia, né, não está tendo a possibilidade do público, a pressão é um pouquinho menor, mas não deixa de ser sempre muito alta, né? A gente vê aí, tá vendo imagens do desempenho da seleção nessa época. E hoje você já comemora 25 anos, né, da medalha. É um fato inesquecível, né, Zé? Há 100 anos que vai ser sempre um momento assim inesquecível na sua vida. É verdade. Uma medalha olímpica a gente nunca esquece, né? Mesmo eu falo sempre que aquela seleção foi criada para ser campeã olímpica e estávamos quase lá, né? A 15 minutos pelo menos da medalha de prata, que era a final deveria ser contra a Argentina. Nós acabamos perdendo aquele jogo, uma coisa incrível. Ainda é considerada a melhor seleção olímpica de todos os tempos, mas o prazer de ter uma medalha olímpica, mesmo que seja de bronze, é sempre muito grande. Você confirmar que a seleção brasileira sempre está entre as 3 melhores do mundo, isso é importante para a gente. Efraim? Doutor, como é que o senhor vê o espírito hoje desses mais jovens em relação às Olimpíadas? Alguns, por exemplo, tem até uma japonesa que até abandonou a disputa dos prêmios da Davis, mas em compensação está aí disputando e colocando essa questão da doença mental, a questão dos atletas, coisas que não se falava há muito tempo. Como é que o senhor vê essa nova geração de atletas? Olha, eu acho que a geração mudou um pouquinho, né? Como é normal, mudou no futebol, mudou em todos os esportes. Hoje você tem um exemplo, são as mídias digitais, que você é muito mais visto do que era há 25 anos atrás. São muitos mais patrocínios, os atletas são muito mais bem protegidos, vamos dizer assim, né? Então a liberdade de expressão ainda é muito maior hoje. Mudou bastante do século passado para esse século, né? Então eu acho que o esporte está evoluindo, está sendo muito mais dinâmico em todos os sentidos. Eu acho uma coisa que não deveria mudar era a vontade de defender as cores. A gente fala da nossa bandeira, não deveria mudar. E hoje eu acho que
vendo a Raíssa, que ganhou a primeira medalha de prata com 13 anos, ela chorando, a emoção que ela demonstrou, isso é importante, como tem outros atletas também que estão demonstrando esse carinho em ir para uma Olimpíada e defender as coisas da seleção brasileira. Zé, eu vou falar algumas passagens suas, assim, pelo esporte. Se eu tiver errada, você me corrige. Você é de Oeiras, né? Natural lá da cidade de Oeiras, nossa primeira capital, correto? Isso. E assim, ainda vou fazer aqui, complementar. Eu soube que você estava de aniversário ontem, Zé. É, Olha, ainda foram cabe os 25, parabéns, né? ainda cabe, ainda cabe. Foram os 25 anos da medalha e meu aniversário ontem também. Oh, maravilha! Olha, o Zé nasceu em Oeiras, é um ex-jogador de futebol profissional, atuava como lateral direito, já passou por diversos clubes, Portuguesa, Palmeiras, Flamengo, Sergipe, Ponte Preta, Vasco da Gama, Cruzeiro, e além de jogar com os italianos, Parma, Perugia, Internazionale, e também jogou pela seleção brasileira de futebol e já atuou em diversos times, em equipes estrangeiras como técnico. Então, experiência é o que não falta para o Zé Maria. Eu queria te colocar aqui numa sinuca de bico, Zé, que você fizesse uma avaliação para a gente. Quem é o destaque hoje no futebol brasileiro ou internacional para você? A partir da sua experiência, claro. Olha, destaque hoje na seleção brasileira, a gente não pode deixar de falar, muita gente critica o Neymar, mas ainda é o jogador com maior destaque e maior qualidade técnica. Né? Ele tem Tanto uma é que está entre estrela, os né, melhores Zé, o jogadores do mundo. Neymar? Oi? Ele tem uma estrela, né, diferenciado. Eu acho que muita gente o critica, mas eu falo algumas vezes que até por ciúme, da onde esse menino chegou com tão É pouca muito idade. jovem, né, também. Ele é muito jovem, tem muita responsabilidade, tem uma responsabilidade de carregar uma seleção brasileira. Eu acho que o que ele está carregando nas costas hoje, nem o Zico, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos da nossa seleção brasileira, carregou nas costas. E muita gente dá como falar assim, a responsabilidade ao Neymar dos fracassos da seleção brasileira. E quando ganha, não é só mérito dele. É a Eu acho que não obrigação pode ser dele assim. quando ganha e é culpa dele quando perde, né? Isso. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que tem que ser seleção brasileira, tem que ser dividida, como foi na época da seleção de 82, que foi a segunda melhor seleção de todos os tempos, depois daquela de 70, né? Não foi só a responsabilidade do Zico, foi a responsabilidade de todo mundo, porque tinha um grupo muito forte. Eu acho que essa também, que eu tenho um grupo muito forte, mesmo as pessoas jogando só a responsabilidade em cima do Neymar, mas tem outros jogadores que são destaques nos próprios clubes, aí pelo mundo, na Europa principalmente. Então ele, para mim, é um dos grandes destaques, falando de seleção olímpica. Eu acho que o Claudinho, que é o jogador aqui do Bragantino, de São Paulo, é um jogador muito bom também, além da experiência do Daniel Alves, que o Brasil tem. São esses destaques hoje para falar de coisas atuais da seleção brasileira. O senhor acha que a seleção brasileira nas Olimpíadas leva ouro? Alguma medalha, né, Frei? Eu acho, Frank, que é uma candidata, né? Eu uso sempre uma coisa que o Zagallo falava muito para gente, quando íamos jogar os nossos torneios aí pelo mundo, que ele falava que os árbitros brasileiros sempre ficavam muito nervosos com a seleção porque eles nunca tinham a possibilidade de apitar uma final, né? Porque o Brasil estava sempre numa final. Então, acredito que mesmo poucas pessoas acreditando que o Brasil possa levar uma medalha olímpica de ouro, repetir a última Olimpíada, acho que o Brasil é um sério candidato. A gente vê a França perdeu na estreia, a Argentina perdeu na estreia, a Alemanha perdeu contra o Brasil na estreia, então os candidatos à medalha de ouro já começaram mal. Então, acredito que o Brasil é uma séria candidata a estar entre as 3 melhores. Zé, você atuou já como técnico em vários times. Eu queria que você fizesse também uma avaliação dessa função, desse papel. Olha aí, quem é esse gatinho que está aparecendo aí, Zé?
Esse é meu neto, Oi, tudo Matias. bom? Acordou agora. Como é o nome dele? Matias. Matias. O Olha, outro para tá quem nos aqui. acompanha pela rádio, pela 90.3, o Matias também está aparecendo aqui. É outra medalha do Zé Maria. Netinho dele, que fofo, tá acordando agora. Você aproveita também, né, Zé, essa sua vinda para o Brasil para curtir mais a família. Lá na Itália, como é que é o seu dia a dia? Já mudei aqui completamente a pergunta, graças ao Matheus. Não, na Itália é mais correria, muito trabalho. Quando a gente está na Europa, quando está trabalhando, dificilmente tem tempo de ficar até com esposa e filhos, né? Sim, E ainda mais ter esse momento assim com ele, não e tem tem a irmã preço, dele né? também, não tem preço. Isso é fantástico. Matheus, diz um alô aqui pra gente no Piauí. Tudo bem? Tá de férias? Ô, Matias, perdão. Tá, Matias, tá de Matias, férias, né? pode falar. Mais legal. É legal, né? Ficar de férias assim com o vovô. Aí eu fico com meu avô. Coisa linda. Qual a idade do Matias, Zé? Aí meu pai e minha mãe estão viajando. Ah, Ele você tem tá 6 aos anos agora. cuidados do vovô. Que maravilha. Então tá podendo fazer da tudo, vovó. né? Vovô permite tudo. Deixa comer um monte de docinho, de coisinha que a mamãe não deixa, né, Matias? Zé, vamos voltar Oi. aqui para aquela nossa pergunta que eu ia começar falando com você sobre o papel do técnico. Você que tem atuado bastante com equipes estrangeiras. A gente tem um exemplo, você me corrija se eu estiver errada, que é uma impressão minha em relação, por exemplo, ao Flamengo. A gente tinha o Rogério Ceni e o time estava vivendo um momento de baixa, né? Não conseguia ganhar, o desempenho estava ruim. Houve a troca de técnico. Com essa troca, o time está ganhando sempre todas as partidas. Você acha que isso é uma influência direta do técnico? Qual é a sua avaliação, por exemplo, dessa situação? Eu estou falando do papel especificamente do técnico de futebol, a importância dele. Eu acho que a importância do técnico do futebol é grande, porque o treinador está no centro de um projeto, né? E isso a gente só percebe quando para de jogar de futebol, porque quando você está jogando futebol, o jogador ele chega meia hora antes do treino e vai embora imediatamente após o final do treino. O treinador não. O treinador são 24 horas que ele pensa, que ele programa, que ele organiza, que ele tem que conversar com o presidente, com diretores, com comissão técnica. É uma coisa muito mais complicada do que a gente pensa quando está jogando só. E falando especificamente do caso do Flamengo, todos os treinadores que vieram após o Jesus tiveram um pouquinho de dificuldade pelo trabalho que ele fez, né? Pelo desempenho que Sim, ele sim. teve, ganhando tudo, criando um ambiente muito bom no Flamengo, que há muito tempo não se via, vencedor, um ambiente alegre que ele conseguiu fazer. Então, todos os treinadores que vieram após ele, mesmo o espanhol, o Rogério, logo em seguida, tinham essa sombra do Jesus, né? Uma coisa que o Renato já não sente tanto isso, porque já passaram 2 treinadores depois do Jesus. E o Renato, aquela mudança, aquele choque térmico que dá no ambiente, na troca do treinador imediato. Então, os resultados positivos eles chegam de imediato, porque os jogadores querem demonstrar que tem que ser titular, tanto é que alguns deles estão jogando muito bem, que não eram titulares com o Rogério, nem era com o Jesus, e estão demonstrando que podem jogar, eles estão demonstrando a qualidade deles, porque o elenco do Flamengo tem muita qualidade, é muito bom. Então, o que está acontecendo isso é um reflexo naquela mudança imediata que tem. Você vai começar a ver o trabalho do Renato a partir do 5º, 6º jogo, que vai ser o Renato que vai estar trabalhando, não o Rogério Ceni que deixou um trabalho para trás. Quer Porque dizer, ainda do que ele está pegando é o que o Renato o Rogério fez. É um reflexo ainda do trabalho do Rogério, né? Ainda no trabalho do Rogério, que não deu nem tempo, o Renato chegou tem 2 semanas, é o trabalho que o Rogério estava fazendo com o entusiasmo da mudança do treinador. Isso é o que causa logo de imediato, né? Essa aceleração que deu nos jogadores
o ritmo mais forte que deu é o que o Rogério estava fazendo e a mudança com a chegada do Renato. Mas o técnico, Zé, na sua opinião, ele tem que ser mais durão ou mais permissivo? Tem que ser parceiro dos jogadores ou mais aquele mais carrasco, cobrar horário, cobrar desempenho? Qual você acha que dá mais resultado ou não tem isso? Eu tive vários treinadores, vários tipos de treinadores, desde o Filipão, que era muito severo, o Zagallo, que era uma pessoa que é muito alegre, muito divertido, que conversa muito com os jogadores. Tive Ancelotti na Itália, que é uma pessoa que administra um grupo de estrelas, né? Que só administrou estrelas na Itália, na Europa, no Real Madrid. E tive outros treinadores também na Itália que eram bem rígidos, bem controladores. Eu acho que tem que ser um misto, aquele treinador que saiba administrar esse ambiente por completo. É difícil encontrar, mas existe. Um treinador tem que saber a linha que divide entre a amizade e o comandante, porque senão vira uma bagunça que o jogador... eu vivi isso, acaba confundindo um pouquinho as situações da amizade até dentro do campo. O treinador pode falar como amigo fora do campo, mas dentro do campo o jogador é subordinado ao treinador. E às vezes a gente não consegue entender isso. Então, você falar qual é a personalidade ideal de um treinador, teria que ter um misto de todas essas coisas, mas é difícil. Então, principalmente é saber distinguir onde é a amizade, onde é o chefe, né? Tem que ser uma mistura de pai e de avô ao mesmo tempo, né, Zé? Tem que acariciar e ser durão. Você tem que pôr umas regras. A gente na Europa, onde eu chego, qualquer clube do mundo que eu chego, eu já trabalhei em alguns países do mundo, eu dou 7 regras, né? Uma delas é sobre horário. E se você atrasar, você paga. Quando você começa a mexer no bolso de qualquer pessoa no mundo, não só jogador de futebol, as coisas mudam. Tem uma multa, chega. Tem uma multa para quem chega atrasado. Tem que ter uma multa, então você acaba disciplinando desse jeito. Eu falo para eles o seguinte: eu não quero dinheiro, não preciso do dinheiro de vocês, mas a gente tem que ter uma disciplina com o horário, com todas essas coisas. E isso eles já começam a compreender, porque é uma multa que serve para mim também, como treinador. E a minha imposição é que eu chego 1 hora antes, isto é, meia hora antes dos jogadores. E se eu não chegar nisso, eu acabo pagando a multa. Então eles já sabem que é uma coisa que funciona. Zé? Então ele já sabe que tem uma coisa que serve para os dois lados, não só para um lado, não só para eles. A disciplina não é só para os jogadores, é para mim, e de consequência para mim, a comissão técnica também. E a gente começa a criar um ambiente de confiança. Eu dou um exemplo do Bernardinho, o treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, ex-treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, que ele falava: quando você consegue que um jogador faça de bom grado aquilo que normalmente ele não faria, você ganhou o grupo. E isso é importante. Você transmitiu essa confiança para os jogadores, eles sentiram isso, e eles vão te dar o máximo. Uma coisa que normalmente eles não fariam, eles não queiram fazer, mas por você ele faz, né? Eu dou um exemplo sempre do Mourinho, que é um treinador que consegue muito bem isso no futebol. O Mourinho consegue que os jogadores deem a alma por ele, porque ele também transmite essa segurança, ele protege muito o jogador, protege muito o grupo, ele assume todas as responsabilidades. Esse é um grande exemplo de treinador, né? Que os resultados chegaram. Uma pessoa que não jogou futebol, né? Foi só tradutor, foi intérprete, foi auxiliar técnico, mas não jogou futebol, mas que por onde passa ganha títulos. Isso é um exemplo muito claro. Ele conseguiu compreender, não é, todas essas funções aí que você falou que o técnico tem que administrar para domar, né, o time e a personalidade dos jogadores. Cada um tem um jeito de ser diferenciado e realmente lidar com gente é muito complicado, não é? Efraim, vamos encerrar? Só saber se esses que recebem muito dinheiro são muito mimados, ou atrás dele tem toda uma estrutura. Como trabalhar, já que eles são quase uma empresa, né? Como é que é trabalhar
com um jogador que é também uma empresa? Efraim, todo jogador é uma empresa, pequena ou grande que seja. Você pega o Cristiano Ronaldo, que movimenta seus 200, 300 milhões de euros por ano, o Messi, ao jogador que ganha, fala a nível europeu, tá? 1 milhão de euros por ano. É uma pequena empresa, que 1 milhão de euros, se você transformar no real, são 7, 8 milhões de reais por ano. Algumas empresas não faturam isso. Então, você lidar com essa coisa, o trabalho do treinador é você fazer com que essas empresas deem resultados, que elas, no final do ano, elas produzam alguma coisa de bom, né? E o que é bom no futebol é você ganhar títulos, é você participar falando de Brasil, de uma Libertadores, de uma Sul-Americana, de você ganhar uma Copa do Brasil, você ganhar um campeonato piauiense, que seja um campeonato paulista. Isso é você fazer com que a tua empresa renda no final do ano. E você lidar com isso, às vezes você tem que trabalhar com ego. E eu falo que às vezes o ego do homem é muito maior que da mulher. Às vezes é muito mais complicado trabalhar. Que tem ciúmes, tem briguinhas de posição, briguinhas porque o cara vai ser titular e não vai jogar. O cara sai no meio do jogo, o cara sai com 10 minutos para acabar o jogo. Tem esses denguinhos que às vezes o treinador tem que saber administrar e tem que saber administrar bem. Bem complicado, né, Zé? Olha, eu queria agradecer demais a você ter tirado um tempinho aí para conversar com os piauienses, falar um pouquinho para a gente da sua carreira, das suas impressões. Queria te desejar um ótimo dia, ótimas férias aí para você, um bom retorno lá para o seu trabalho na Itália e mandar um beijo para o Matias. Obrigado. Foi um prazer estar falando com vocês também. Obrigada, Zé. Até a próxima. Olha que bacana, né, Efraim? O Zé Maria tem muita experiência nessa área e fez aí, o tempo não permite muito, né? Mas ele fez, na medida do possível, uma pequena avaliação para a gente. E você viu aí como é que é nos bastidores, viu, Efraim? Lidar com os milionários, os jogadores.